tarde, meninos e meninas do quarto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Hoje, em nossa aula de português, vamos corrigir as atividades que nós passamos semana passada na caligrafia e também vamos entrar num assunto novo, o assunto do adjetivo. Para iniciarmos bem a aula, separem o livro de vocês, o livro de língua portuguesa, separem também a caligrafia, a agenda e todo aquele material do estojo, lápis, borracha, apontador, lapiseira, aquele que você já costuma usar. Agora me digam, já encontraram um local tranquilo? Que bom! Então, vamos iniciar nossa aula copiando a nossa agenda. Como dito e como nossa agenda mostra, vamos iniciar nossa aula corrigindo a atividade da semana passada, a atividade da caligrafia, e temos como conteúdo novo adjetivo. Para começarmos bem, vamos iniciar corrigindo a atividade. Abram a caligrafia de vocês aí na página 62 para iniciarmos a nossa correção. Aqui a página 62 começa com um texto, né? Primeira questão. Leia um trecho do conto Branca de Neve dos Irmãos Grimm. Vamos ler juntos. E o criado conduziu a menina até a floresta. Deixou-a sozinha e, embora julgasse que os animais selvagens a fossem provavelmente estraçalhar, sentiu como se um peso lhe saísse do coração quando decidiu poupar-lhe a vida, deixando-a entregue à própria sorte. Então, Branca de Neve perambulou pela floresta. No final da tarde, a menina encontrou uma casinha na qual entrou para descansar. Agora, aqui na página 63, copie do texto 6 palavras iniciadas com S. Então, quais são as palavras no texto que começam com a letra S? Temos as palavras sozinha, selvagens, sentiu, se, saísse e sorte. Agora, 3 palavras com SS. Julgasse, fossem, saísse. 2 palavras com Z. Conduziu, sozinha. 2 palavras com S entre vogais. Lembrando que S, quando está entre 2 vogais, tem o som de Z. Então, temos as palavras peso, casinha. Agora, 5 palavras com vogal seguida de S. Floresta, os, animais, descansar, estraçalhar. 2 palavras com NS. Descansar e selvagens. Lembrando sempre que na caligrafia a gente tem que caprichar o máximo na letra para que ela fique dentro das linhas da caligrafia. As letras minúsculas nessa parte mais amarelada e a maiúscula pega toda a parte branca. Vamos virar a página 64. Copie de cada quadro as palavras em que S e Z têm o mesmo som. Então, na primeira, nós temos sacola, beleza, espada e blusa. S e Z têm o mesmo som aqui nas palavras beleza e blusa, o som do Z. Agora, na segunda caixinha, raso, passeio, prazo e transporte. Tem o mesmo som em raso e prazo. E na terceira caixinha, traseira, sol, selo e trazer. O S e o Z têm o mesmo som em traseira e trazer.
Terceira questão. Copie as frases substituindo os símbolos pelas letras do quadro. Então, quando for a estrelinha amarela, S, e quando for a estrelinha lilás ou roxa, né? Z. Item A. Não desista, você é capaz. Não desista, você é capaz. B. Está escuro, acenda a luz, por favor. Está escuro, acenda a luz, por favor. Página 65. Copie as frases. O cãozinho dormiu na casinha. B. Pus a florzinha no vaso. Quinta questão. Copie as palavras do quadro nos lugares indicados. As palavras do quadro são pulso, diversão, falso, curso, ansioso e concerto. Aqui, na primeira coluna, nós vamos copiar as palavras com LS. São elas pulso, falso. Na segunda coluna, as palavras com NS. São elas ansioso e concerto. Na terceira, palavras com RS. São elas diversão e curso. Agora vamos passar a página mais à frente. Vamos lá para a página 84. Essas outras páginas aqui a gente vai realizar, inclusive estão como atividade para casa, mas vamos lá para a página 84. Página 84, ela continua falando agora sobre o uso do H. Letra H que a gente estudou na semana passada, tá bom? H inicial, CH, LH e NH. Primeira questão. Leia as definições e copie-as ao lado das imagens correspondentes. Então, as definições são: hiena, mamífero carnívoro encontrado na África. Hipopótamo, mamífero herbívoro encontrado na África. Qual desses aqui é a hiena e qual desses aqui é o hipopótamo? Vocês conseguiram identificar? Bem fácil identificar. Talvez a hiena não seja tão conhecida por nós, mas o hipopótamo é bem claro. Então, a hiena é a primeira. Hiena, mamífero carnívoro encontrado na África. E a segunda, hipopótamo, mamífero herbívoro encontrado na África. Virando a página 85, copie as palavras acrescentando a letra H depois de CH, L ou N. Veja o modelo. Aqui nós temos a palavra lance e colocamos o H depois do C e ficou lanche. Lembram como o H, mesmo sendo uma letrinha muda, pode mudar completamente a palavra? Dependendo de onde ela se encontrar, ela muda o som daquela palavra. Vamos lá, o som e o significado da palavra. Vamos fazer agora com as outras palavras aqui. Temos a palavra fala. Se a gente colocar um H ali depois do L, fica falha. Palavra sono, sonho. Bico, bicho. Vela, velha. Bola, bolha. Cega, chega. Mina, minha. Ceia, cheia. Então, a gente tem que ter cuidado aqui para não utilizar o H no local errado, porque muda completamente a palavra e o seu significado. Vamos entrar agora no nosso conteúdo adjetivo. Quem sabe o que é um adjetivo? Vamos lembrar o que é um substantivo? Substantivos são aquelas palavras que dão nomes a todos os seres.
sejam eles seres vivos ou seres não vivos, sejam eles seres que existem ou sejam eles seres do nosso imaginário. Então, todas as palavras que dão nomes aos seres, a tudo o que existe, é um substantivo. E um adjetivo, o que é? Um adjetivo é uma palavra que atribui características, qualidades ao substantivo. Então, adjetivo é uma palavra que vai dar uma qualidade ou um defeito, uma característica ao substantivo, ao ser que você está falando ali. Vamos ver um exemplo? A casa é grande e velha. Nessa frase, casa é o substantivo. Grande e velha são adjetivos. Estão caracterizando aquela casa, dizendo que ela é grande e velha. Eu costumo dizer que o adjetivo, a gente pode pensar que as palavras que são adjetivos são aquelas palavras que eu posso ser. Eu talvez possa ser. Por exemplo, eu posso ser grande, eu posso ser velha, eu posso ser bonita, eu posso ser feia, eu posso ser inteligente, eu posso ser preguiçosa. Então, todas essas palavras, sejam qualidades boas ou ruins, são adjetivos. Então, os adjetivos, podemos dizer que são aquelas coisas, aquelas palavras que nós podemos ser. E os adjetivos, eles podem se flexionar em gênero, número e grau, assim como os substantivos. Eles podem estar em gênero, número e grau diferentes. Quais são os gêneros do adjetivo? Assim como no substantivo, os gêneros são masculino ou feminino. E como é que a gente sabe se vai usar um adjetivo masculino ou feminino? Bem, o adjetivo se refere a quem? Ao substantivo, àquela pessoa ou aquela coisa que você está falando. Se aquela pessoa ou aquela coisa que você está falando está no feminino, o adjetivo também vai estar no feminino. Se estiver no masculino, o adjetivo também vai estar no masculino. Vamos ver aqui os exemplos. Temos como exemplo, o homem é bonito. Bonito é um adjetivo no gênero masculino. Por quê? Ele está escrito aqui no gênero masculino? Porque ele está se referindo ao substantivo homem. E o substantivo homem é feminino ou masculino? Masculino. Mas se eu disser a mulher é bonita, eu já mudei o gênero do adjetivo. Agora, o gênero do adjetivo é feminina. O gênero feminino. Porque se refere a mulher. Então, se mulher está no feminino, o adjetivo bonita também vai estar no feminino. Lembrando sempre que o adjetivo vai sempre concordar com o substantivo. Ou seja, eles vão ali, combinar. Se um está no masculino, o outro também vai estar no masculino. Se um estiver no feminino, o outro também vai estar no feminino. Isso também acontece com o número do substantivo. Lembram quais são os números dos substantivos? É singular ou plural. Número tem a ver com quantidade, né? Singular é quando só tem um. Plural é quando tem dois ou mais. A mesma coisa acontece com o adjetivo. O número do adjetivo é singular ou plural. E como é que eu vou saber se eu uso o adjetivo no singular ou no plural? É só eu olhar para o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo também vai estar no singular. Agora, se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também vai estar no plural. Vamos ver em exemplos que fica mais fácil de a gente entender. O homem é bonito. Continuei usando o mesmo exemplo que a gente falou agora. O homem é bonito.
Tem quantos homens aqui? Só um. Está no singular. Se o homem está no singular, só é um, bonito também vai estar no singular. Agora, quando eu digo os homens são bonitos, aqui já é mais de um homem. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 100, pode ser 1000. Difícil, né? Mas pode ser. Os homens está no plural. Então, bonitos também vai estar no plural. Os homens são bonitos. Lembrando sempre que o adjetivo vai sempre concordar ali, combinar com o substantivo a que se refere. Eu posso falar, o lápis é amarelo, a caneta é amarela. Ela é amarela, uma caneta só. Então, eu estou combinando uma caneta amarela, o adjetivo também vai estar no singular. Já falamos do gênero e do número. Agora vamos falar do grau. E gênero e número estava ali muito parecido, adjetivo e substantivo. É singular, é plural, masculino, feminino. Já no grau é diferente. O substantivo, que são aquelas palavras que dão nomes aos seres, eles podem estar no grau normal, aumentativo ou diminutivo. Já o adjetivo, o grau não é normal, aumentativo e diminutivo. Os graus do adjetivo são outros. Eles podem ser comparativo ou superlativo. Vamos entender o que cada um desses significa. O grau comparativo, como o nome já diz, ele compara um substantivo a outro. Então, no grau comparativo, eu vou comparar, por exemplo, uma casa a outra casa. Eu vou comparar uma menina a outra menina. Eu vou fazer uma comparação. Então, quando você vê uma frase e nela está comparando alguém a outro alguém ou algo a outro algo, é o grau comparativo. E o grau comparativo pode ser comparativo de igualdade, comparativo de superioridade ou comparativo de inferioridade. O grau comparativo de igualdade, como o nome sugere, ele vai comparar um substantivo ao outro, dizendo que um é tão igual ao outro. Então, nós vamos utilizar os termos tão quanto ou tanto quanto. Eu posso dizer assim, essa caneta é tão boa quanto essa outra caneta. Eu estou fazendo uma comparação. Eu estou comparando a caneta azul com a caneta amarela. E eu estou dizendo que uma é igualmente boa como a outra. Então eu estou fazendo um grau comparativo de igualdade. Para isso, eu utilizo os termos tão quanto ou tanto quanto. Vamos ver aqui uns exemplos? Maria é tão inteligente quanto Sofia. Então, para que esse grau comparativo de igualdade funcione, a gente vê que o adjetivo, ou seja, a característica, tanto da Maria como da Sofia, que é a inteligência, que é o inteligente que está aí, está entre o tão quanto. Maria é tão inteligente quanto Sofia. Eu estou dizendo que uma é igualmente inteligente que a outra. Grau comparativo de igualdade. Agora, o grau comparativo de superioridade. No grau comparativo de superioridade, eu vou usar os termos mais que ou mais do que. O grau comparativo de superioridade, como o nome diz, ele vai comparar um, dizendo que ele é superior ao outro. Como assim? Vou voltar aqui para as canetas. Eu vou dizer que a caneta azul é mais escura que a amarela. Mais que ela é superior em ser escura do que a outra. Então, o grau comparativo de superioridade
eu vou usar os termos mais que ou mais do que. Exemplo, temos aqui, Maria é mais inteligente que Sofia. Agora eu estou dizendo, nessa comparação entre a Maria e a Sofia, que a Maria é superior à Sofia na inteligência, certo? Tia, precisa ser sempre coisas boas? Não. A pessoa pode ser superior a outra numa coisa que não é boa. Por exemplo, eu poderia dizer que Maria é mais mentirosa que Sofia. Mentirosa é um adjetivo. E agora eu estou dizendo que ela é superior na mentira do que a Sofia. Mesmo que seja algo negativo, quando eu utilizo os termos mais que, é o grau comparativo de superioridade. E o de inferioridade, nós vamos usar menos que ou menos do que. Exemplo, Maria é menos inteligente que Sofia. Vejam aqui, isso é uma coisa boa, ser menos inteligente que alguém? Não, torna inferior. Então, grau comparativo de inferioridade. Tia, de novo, precisa ser algo negativo? Às vezes não. Você pode dizer, por exemplo, que Maria é menos preguiçosa que Sofia. Ela tem uma preguiça inferior à da Sofia. E ser menos preguiçosa é bom? É, mas mesmo assim, aqui na frase, vai ser um grau comparativo de inferioridade, porque eu estou dizendo que no quesito preguiça, ela é menos que a outra. Então, não tem a ver com o significado da frase. Ah, porque eu sou mais rica, quer dizer que eu sou superior. Mas se eu disser que é mais pobre, também vai estar no superioridade. Por quê? Porque eu estou usando os termos mais que. E no caso da inferioridade, os termos menos que. E não tem a ver com o significado da frase, como você achar que eu sou superior porque tenho mais dinheiro, ou porque isso, porque aquilo. Não. Tem a ver com os termos que você usa. Mais que superioridade e menos que inferioridade. Vimos também que, além do grau comparativo, o adjetivo tem o grau superlativo. O grau superlativo indica que o adjetivo está sendo intensificado. Ou seja, ele está dando intensidade para aquele adjetivo. Não está apenas dizendo que é bonito, está dizendo que é muito bonito. Ou, como a gente vai ver, exemplo, o bolo é muito doce. Não estou apenas dizendo que ele é doce. Eu estou usando um grau superlativo, eu estou intensificando a questão do fato dele ser doce. Ele é muito doce. Se eu intensifico, é grau superlativo. Eu estou comparando o bolo a alguma outra coisa? Não. Então, não é comparativo. Eu não estou comparando ele a nada. Eu estou apenas dizendo que ele é muito doce. Não estou dizendo que ele é mais doce que o outro bolo ou mais doce que a coxinha, não. Eu apenas estou dizendo que ele é muito doce. Se eu estou dizendo que ele é muito doce, sem comparar com ninguém, grau superlativo. Existe uma outra forma de a gente falar que o bolo é intensificadamente doce, que é utilizando, por exemplo, o termo dulcíssimo. Isso mesmo. Dulcíssimo significa que ele é muito doce. Dulcíssimo é o sintético do grau superlativo. Isso. O grau superlativo pode ser absoluto, sintético ou analítico. Analítico vai ser quando você usa duas palavras, como é esse caso aqui, muito doce. E sintético é quando você pega aquelas duas palavras, sintetiza, você une elas ali e transforma numa palavra só. Aqui no caso, dulcíssimo. Certo? Agora vamos para a atividade. Página 178 do livro de vocês. Vocês vão realizar 178 a 180 e depois 183 a 185.
Isso mesmo. Para resolver essas questões dessas páginas, peço que vocês pausem aqui o vídeo, certo? Façam as páginas sozinhos, tentem resolver as questões, pode ser com a ajuda do papai e da mamãe, não tem problema. Mas tentem fazer sozinhos. Quando vocês terminarem, vocês retornam aqui o vídeo para a gente fazer a nossa correção. Agora que vocês já tentaram fazer sozinhos, vamos para a nossa correção, página 178. A página 178 é justamente onde começa falando sobre adjetivos no livro de vocês, tá? Primeira questão da página 178 diz assim: agora, leia esse trecho do livro, Como Treinar o Seu Dragão, e observe as palavras destacadas. O pesadelo monstruoso é o maior e mais assustador de todos os dragões domésticos. Demonstrando incrível capacidade de voar, são caçadores magníficos e guerreiros temíveis. Essas criaturas são selvagens e difíceis de treinar. Segundo uma lei Vink não oficial, apenas o chefe ou o filho do chefe podem possuir um dragão desses. Como treinar o seu dragão? Item A. As palavras destacadas referem-se a quais substantivos? Então, aqui tem as palavras destacadas: maior, assustador, domésticos, incríveis, temíveis, selvagens, magníficos. Então, referem-se a quais substantivos? Maior e assustador referem-se a pesadelo monstruoso. Domésticos referem-se a dragões. Incrível refere-se a capacidade. Magníficos refere-se a caçadores. Temíveis refere-se a guerreiros. E selvagens refere-se a criaturas. Todas essas palavras em destaque são adjetivos e elas estão se referindo aos seus substantivos, que são esses que a gente alistou aqui. Item B. Como são classificadas as palavras destacadas? Então, como eu acabei de dizer, como adjetivos. Item C. O que essas palavras indicam a respeito do substantivo? Indicam qualidade característica do substantivo a qual se referem. Então, os adjetivos eles vão sempre indicar uma característica do substantivo. Segunda questão. Releia abaixo a frase do texto Construtor de Pontes. Compadre Tomás, totalmente desconcertado e sem saber o que dizer, não teve outra saída senão retribuir o abraço. Agora complete a frase. O adjetivo indica o estado emocional de Tomás. Qual é a palavra destacada que é um adjetivo nessa frase? Desconcertado. Então, a resposta é desconcertado. Terceira questão. Organize as colunas adequadamente com os substantivos e os adjetivos abaixo. Então, temos uma coluna só para substantivos e uma coluna só para adjetivos. E temos aqui no quadro, as expressões flor cheirosa, sapato novo, meia nova, bonito vestido, olhos azuis, casa verde, fantástica invenção, roupa rasgada e poderosa descoberta. Quais são aqui os substantivos? Para a gente poder colocar aqui nessa primeira parte da coluna. Os substantivos são flor, sapato, meia, vestido, olhos, casa, invenção, roupa e descoberta. Esses são os substantivos.
São aqueles nomes que nós usamos para identificar os seres. E agora, quais são os adjetivos, ou seja, as características desses substantivos aqui? Nós temos aqui como adjetivos cheirosa, novo, nova, bonito, azuis, verde, fantástica, rasgada e poderosa. Podemos ver aqui que temos adjetivos positivos e adjetivos não tão bons, como por exemplo rasgada, uma meia rasgada. Mas não importa se é uma coisa boa ou ruim. Se é uma qualidade, a gente geralmente acha que qualidade só é coisa boa, né? Mas qualidade é aquilo que qualifica. Pode qualificar dizendo que é ruim. Se for assim, é um adjetivo. Tá bom? Vamos agora para a página 180. Página 180, continuando a atividade. A quarta questão, ela diz assim: complete as frases a seguir com adjetivos. Siga o exemplo. Quem tem medo é medroso. Esse é o exemplo. Item A. Quem tem coragem é corajoso. Quem tem bondade é bondoso. Quem tem felicidade é feliz. Aqui nós temos mais adjetivos. Quinta questão. Substitua as expressões destacadas pelo adjetivo correspondente. Siga o exemplo. Jardim com flores, jardim florido. A. Prova do mês. Uma coisa que é do mês, ela é mensal. Então, a resposta é prova mensal. Amor de mãe materno. Amor materno. Viagem por mar. Viagem marítima. Bandeira do Brasil. Bandeira brasileira. Sexta questão. A sexta questão, ela diz assim: leia um trecho sobre as aventuras do personagem da literatura Tom Sawyer e circule os adjetivos. Vocês leram e conseguiram identificar quais são os adjetivos? Os adjetivos aqui são luminoso, branca, enorme, alta, quebrados e grande. Então, vocês devem circular essas palavras no texto, tá bom? Agora vamos passar a página e vamos lá para a página 183. A primeira questão da página 183 diz assim: marque X na coluna correta. Aí temos aqui falando sobre o grau do adjetivo. Grau comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade. Então, nós temos aqui as frases e a gente tem que identificar se ela é um grau comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Vamos ler as frases para a gente ver se a gente consegue identificar. Paula estuda tanto quanto Ana. Tanto quanto é de igualdade. Está dizendo que ela estuda igualmente como a Ana. Edu é menos esperto que seu primo. Menos esperto, inferioridade. A moto é mais veloz que a bicicleta. Mais que superioridade. O gato é menos voraz que a onça. Menos que inferioridade. Este livro é tão bom quanto aquele. Tão quanto igualdade.
O filme de hoje foi mais engraçado do que o de ontem. Mais que superioridade. Então ficou igualdade, inferioridade, superioridade, inferioridade, igualdade e superioridade. Aí, no caso, no livro, vocês marcam aqui o X no cantinho correto, tá bom? Segunda questão. Coloque o adjetivo compreensiva no grau comparativo solicitado. Então, nós vamos utilizar o adjetivo compreensiva. Na primeira, a gente vai utilizar no grau de inferioridade. Então, vamos lá. Sônia é menos compreensiva que Ângela. Agora, no grau de superioridade. Ângela é mais compreensiva que Sônia. Agora, no grau de igualdade. Item C, Marcela é tão compreensiva quanto Ângela, que é o de igualdade. Terceira questão. A terceira questão pede: reescreva as frases empregando o grau superlativo. Veja o exemplo. Titia é agradável. Titia é muito agradável. Titia é agradabilíssima. Lembra que eu falei que o superlativo não vai comparar a titia, a mamãe, a titia, o papai, não. Vai falar apenas da titia. Não é mais comparativo, agora é superlativo. E está intensificando o quão agradável ela é. Então, eu vou utilizar ou o termo muito agradável, ou eu vou sintetizar e vou utilizar uma palavra só que signifique muito agradável. Seria a palavra agradabilíssima. Agora vamos fazer isso nos outros itens. Item A. A prova está fácil. Quer dizer que você estudou. A prova está fácil. A prova está muito fácil. Agora, se eu quiser juntar o muito e o fácil numa palavra só, como é que eu faço? Eu digo, a prova está facílima. B. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. E se eu quiser juntar o muito feliz e formar só uma palavra? Eu estou felicíssimo ou felicíssima. Tá bom? Vamos passar página 184. Aqui na página 184, leia a história em quadrinhos abaixo. Vamos lá às questões. Vocês já leram a tirinha? Vamos lá. Item A. Releia os quadrinhos e encontre os adjetivos utilizados por Charlie Brown em sua carta. Ao lado, indique em qual quadrinho cada adjetivo foi encontrado. Então, quais são os adjetivos que vocês encontraram e em que quadrinho ele está aqui? Nós temos 12 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quais são os adjetivos e em que quadrinho ele está? Esse quadro vai ficar assim. Os adjetivos querido, ocupado e boa. Querido está no terceiro quadrinho, ocupado no quarto quadrinho e boa no 12º quadrinho, ou no último quadrinho. B. Agora complete as frases a seguir, indicando qual adjetivo caracteriza cada palavra da história em quadrinhos. O adjetivo caracteriza o substantivo amigo. Qual é o adjetivo que caracteriza o amigo? É o adjetivo querido. O adjetivo caracteriza o pronome eu. Aqui, qual é o adjetivo que se refere a eu no texto? Ocupado.
E o adjetivo boa caracteriza o substantivo experiência. Página 185, quinta questão. Releia o texto no terceiro quadrinho. Querido amigo de correspondência, eu acho que todos já sabem, menos você, que eu tenho uma irmãzinha. Item A. Reescreva esse trecho empregando um adjetivo para o substantivo destacado. O substantivo destacado aqui é irmãzinha. Então, você vai reescrever o texto, agora dando uma característica para a irmãzinha do Charlie Brown. Essa é uma resposta pessoal, tá? Mas eu trouxe como uma sugestão. Querido amigo de correspondência, eu acho que todos já sabem, menos você, que eu tenho uma irmãzinha fofa. Poderia ser uma irmãzinha pequena, uma irmãzinha nova, uma irmãzinha linda. Eu escolhi como adjetivo aqui, fofa. B. Reescreva sua resposta do item anterior, agora colocando os dois adjetivos da frase no grau superlativo. Então, agora, a gente vai ter que encontrar quais são os dois adjetivos e colocá-los no grau superlativo. Lembrando que o grau superlativo é aquele que traz intensidade. Nós vemos aqui que além do fofa, que eu coloquei como adjetivo, temos também querido, querido amigo. Então, vamos colocar no grau superlativo? A gente pode dizer muito querido ou muito fofa, mas eu vou querer utilizar aqui o grau superlativo sintetizado, aquele que é só uma palavrinha. Então, vai ficar como? É uma resposta pessoal, né? Mas o exemplo. Queridíssimo amigo de correspondência, eu acho que todos já sabem, menos você, que eu tenho uma irmãzinha fofíssima. Agora vamos para a sexta questão. A sexta questão, ela tem aqui o quadro que traz a resposta já aqui para vocês. Escreva no quadro abaixo o superlativo dos adjetivos indicados. Veja o exemplo. Então, adjetivo bom, boníssimo. Agora, o adjetivo rápido, superlativo rapidíssimo. Sujo, sujíssimo. Quente, quentíssimo. Fácil, facílimo. Rico, riquíssimo. Então, essas são as respostas desse quadro, né? Os superlativos sintéticos, superlativo absoluto sintético desses adjetivos. Assim finalizamos a nossa aula de português de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. E me digam aí, tiveram alguma dúvida? Entenderam bem o que é um adjetivo? Como é que ele flexiona em gênero, número e grau? Se ficou alguma dúvida, principalmente na hora de realizar a atividade, não deixem de estar presentes nos nossos tira-dúvidas. Amanhã mesmo teremos tira-dúvidas, então peguem essas dúvidas, reúnam e levem para a nossa aula ao vivo pelo Meet. As coordenações já passaram para vocês o horário, quais são os dias de aula e também irão passar, alguns minutinhos antes da aula começar, o link de acesso dessa aula ao vivo pelo Meet. Aguardo todos vocês nessas aulas, tá bom? Assim finalizamos e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!